No dia 17 de dezembro de 1961, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, parou para receber o que prometia ser o maior espetáculo daquele fim de ano. O Gran Circo norte-americano tinha acabado de chegar. Uma estrutura colossal, uma lona de algodão de 6 toneladas, sustentada por mastros de 17 metros de altura. Lá dentro, mais de 3.000 pessoas, a grande maioria crianças. Sorriam, batiam palmas e assistiam aos palhaços, trapezistas e animais exóticos. Mas em questão de 10 minutos, o sorriso virou um dos maiores pesadelos da história do Brasil. Mais de 500 vidas foram ceifadas. O que aconteceu naquela tarde de domingo não foi apenas uma tragédia, foi o resultado de uma sequência de avisos ignorados, negligência e um mistério que divide opiniões até os dias de hoje. Neste vídeo, nós vamos refazer os passos desse fatídico dia através dos olhos de quem sobreviveu para contar. Toda grande tragédia parece carregar consigo um aviso silencioso. Dias antes do circo abrir suas portas, uma mãe chamada Arlete Martins de Oliveira acordou desesperada de um pesadelo medonho. Ela sonhou que sua filha de 11 anos, Maria José, conhecida como Zezé, estava presa nas ferragens de um ônibus, clamando por socorro. Quando a pequena Zezé viu o desfile dos 40 artistas e 150 animais pelas ruas de Niterói, incluindo elefantes, girafas e leões, ela ficou completamente fascinada. Correu para pedir à mãe para ir à matiné. A resposta da mãe foi um não categórico, motivado pelo seu mau pressentimento, mas o pai da menina intercedeu. E assim o destino foi selado. Zezé foi ao circo acompanhada pela filhada de sua mãe, 9 anos mais velha. Elas conseguiram os últimos ingressos para a sessão. O circo estava completamente lotado, mais de 3.400 pessoas apertadas entre arquibancadas, cadeiras e camarotes. O calor daquela tarde de domingo era intenso. O espetáculo corria normalmente, abrindo com os domadores de leões e seguindo para o momento mais aguardado, o trapézio. A trapezista Nena, nome artístico de Antonieta Stevanovic, irmã do dono do circo, recém havia finalizado sua apresentação. Eram cerca de 4h20 da tarde quando os olhos dos trapezistas congelaram. Lá do alto, a cerca de 20 metros da entrada principal, as primeiras labaredas começaram a lamber a parte de baixo da lona. Um dos integrantes do grupo Flying Santiago deu o primeiro grito que mudaria tudo: fogo. A lona do Gran Circo era feita de algodão, mas tinha um detalhe fatal. Era revestida de parafina, um material extremamente inflamável. O teto do circo virou um restilho de pólvora. Enquanto os trapezistas conseguiram escapar ilesos por uma saída dos fundos, o público entrou em pânico absoluto. O teto começou a derreter e a despencar em chamas sobre a multidão. Na tentativa desesperada de proteger o rosto, centenas de pessoas sofreram queimaduras graves nas mãos e nos braços. No meio do salve-se quem puder, uma das 5 elefantas indianas do circo, chamada Semba, que minutos antes dançava valsa para o público, entrou em debandada. Com suas 4 toneladas, o animal correu desesperado e abriu um rasgo gigantesco na lona. Para muitos, a elefanta foi uma heroína, pois abriu uma rota de fuga. Para outros, uma vilã, pisoteando quem estava no caminho em seu momento de fúria e medo. A grande maioria tentou fugir pela mesma porta onde entrou, mas o destino reservava uma armadilha. Para sair, o público precisava passar por um túnel de 13 metros de comprimento. Só que no meio do caminho, 2 gradis de ferro, que eram usados para organizar as filas na entrada e que deveriam ser retirados no fim da sessão, continuavam lá. Ninguém lembrou de tirá-los. O lugar rapidamente se transformou no que as testemunhas chamaram de corredor da morte. A pequena Zezé, de 11 anos, se perdeu da acompanhante na confusão. Foi empurrada, pisoteada e caiu. Quando tentou levantar, alguém pisou na sua sandália de borracha. Ela caiu novamente. Décadas depois, ela relembrou: caí por cima de várias pessoas, e várias pessoas caíram por cima de mim. Caí e ali fiquei, sem conseguir me levantar. Tudo o que eu conseguia fazer era pedir a Deus para me tirar dali. As cenas nos hospitais e nos escombros pareciam saídas de um cenário de guerra. Voluntários tentaram levantar a lona caída, mas eram impedidos pelos bombeiros. O tecido estava colado às vítimas, e puxá-lo significaria arrancar a pele de quem ainda estava vivo. Um bombeiro gritou no meio dos destroços: quem estiver vivo, faça algum movimento ou dê algum sinal. Foi assim que Lenir Ferreira de Queiroz Siqueira foi resgatada. A história de Lenir é uma das mais dilacerantes nesse caso. Ela não queria ir ao circo,
mas foi convencida pelo marido, Wilson, porque a girafa do espetáculo tinha o mesmo nome da filhinha do casal, Regina. Naquela tarde, Lenir perdeu o marido, a filha Regina, de 3 anos e meio, o filho Roberto, de 2 anos, e os gêmeos que estava gerando. No hospital, as queimaduras de Lenir eram tão severas que nem sua própria mãe a reconheceu. A mãe só acreditou que era ela quando Lenir reuniu forças para murmurar uma única palavra: mamãe. O marido de Lenir ficou tão carbonizado que só foi identificado pela aliança de casamento, onde estava gravado o nome dela. Lenir passou 9 meses internada, recebeu a extrema-unção e sobreviveu. Apesar de carregar as marcas e as dores da tragédia na pele e na alma, ela escolheu o caminho do sorriso em vez da lamentação. Vivia dizendo que precisava fazer os outros rirem e brincava com Santo Antônio para não levá-la antes da hora. Lenir faleceu em 2018. Aos 81 anos. Já a menina Zezé, que sobreviveu ao pisoteamento, teve 90% do corpo queimado. No dia de Natal de 1961, quando completou 12 anos, ela estava em coma. Foram 15 cirurgias plásticas, 8 enxertos e 7 meses de internação. Anos mais tarde, ela transformou sua dor em literatura, escrevendo o livro Vida em Chamas. O número oficial da tragédia foi de 503 mortos, e a estatística mais cruel é que 7 em cada 10 vítimas eram crianças. Jamais tantos brasileiros haviam morrido em tão pouco tempo e no mesmo lugar. Para se ter uma ideia da magnitude, o incêndio da Boate Kiss em 2013 deixou 242 vítimas, e o do edifício Joelma, em 74, deixou 188. Niterói entrou em colapso. Não havia caixões suficiente. O governador do Rio teve que convocar todos os marceneiros da cidade, e o estádio de futebol Caio Martins virou uma carpintaria improvisada, funcionando dia e noite para produzir 400 caixões às pressas. Também faltou espaço nos cemitérios. O prefeito precisou abrir um anexo emergencial no cemitério de Maruí, mobilizando 300 funcionários e até 50 detentos de bom comportamento para cavar covas no alto do morro. Nenhum preso tentou fugir. Faltavam ambulâncias. Os feridos eram levados em táxis, ônibus, caminhões e até mesmo carrinhos de picolé. O cirurgião plástico Ronaldo Pontes relembrou o desespero de trabalhar sem parar em um hospital infantil. Perdi mais de 60 crianças. Não conseguia socorrer a todas ao mesmo tempo. Fiquei 2 semanas sem voltar para casa. Outro médico, Valdenir Bragança, quase levou os próprios filhos ao circo naquele dia, mas uma reunião de última hora o salvou. Ao voltar para a cidade e ver o caos, correu para ajudar no hospital psiquiátrico de Jurujuba. Lá ele viveu um momento dramático. Encontrou um antigo colega de escola entre os feridos. O homem já estava cego, com o corpo destruído pelo fogo. Ele reconheceu a voz do médico, chamou seu nome, recebeu uma injeção para aliviar a dor e morreu logo em seguida. A pergunta que todos faziam era: como o fogo começou? A polícia rapidamente prendeu Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Ele era um dos 50 operários temporários contratados para ajudar e montar a estrutura. Dequinha tinha se desentendido com a gerência do circo e, segundo a acusação, decidiu se vingar. Em depoimento, ele confessou o crime, dizendo: se eu soubesse que ia morrer tanta gente, não teria feito o que fiz. Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão, assim como seus cúmplices, conhecidos como Bigode e Pardal. Anos depois, em 73, Dequinha fugiu da prisão, mas foi assassinado a tiros poucos dias depois. Ele acabou enterrado no mesmo cemitério construído às pressas para as vítimas do incêndio. Até hoje, a história divide historiadores e especialistas. Para muitos, Dequinha foi um monstro. Para outros, ele pode ter sido um bode expiatório perfeito. Um jovem pobre, com deficiência mental, apontado rapidamente pelas autoridades para abafar uma grave falta de fiscalização. Historiadores apontam que o Gran Circo foi autorizado a funcionar com uma lona altamente inflamável, sem nenhuma segurança nas instalações elétricas e sem vistorias adequadas. A hipótese de um curto-circuito acidental nunca foi totalmente descartada. Além disso, aquele não era o primeiro círculo da família Stevanovic a queimar. Outros 2 circos deles já tinham sido destruídos pelo fogo nos anos anteriores. O desastre comoveu o mundo. O Papa João XXIII mandou rezar uma missa. A Unicef enviou ajuda financeira e os times de Pelé e Garrincha jogaram uma partida beneficente no Maracanã para arrecadar fundos. Mas para quem ficou, o trauma nunca passou. A cidade de Niterói passou 14 anos sem permitir que nenhum circo se instalasse na região. Quando o próximo finalmente veio, em 75, as exigências eram altas.
lona italiana anti-chama, saídas de emergência e extintores para todos os lados. Muitos sobreviventes carregaram sequelas psicológicas profundas por toda a vida. Pessoas que até hoje não conseguem entrar em lugares fechados ou superlotados, ou que pararam de comer churrasco por causa do cheiro de carne queimada que remete ao dia da tragédia. É o caso de César Teixeira Honorato, hoje professor de história. Ele não entrou no circo naquele dia porque seu pai resolveu deixar para comprar os ingressos na última hora, e eles acabaram se atrasando. No caminho de volta, viram a fumaça e a destruição. Ele relata que, mesmo após tantas décadas, o maior impacto é a impossibilidade de conseguir pisar em um circo novamente. O terreno baldio da Praça do Expedicionário, que naquele domingo de 61 virou um cenário de horror, hoje abriga a Policlínica Militar de Niterói. O circo mudou de nome, a lona foi substituída, os anos passaram, mas o eco dos gritos daquela tarde de dezembro jamais foram esquecidos pela história do Brasil.